Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. A gente está aqui se divertindo, sábado de luxo na Faria Lima, sol 28, 29 graus lá fora, e a gente aqui trabalhando e recebendo amigos. Amigos que a gente admira, profissionais de techs que a gente admira. Eu tenho comigo aqui a minha amiga Ana Paula Bonon. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite, viu, Augusto? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem. Maravilha. Esse aqui é um conteúdo inspiracional. Tem um público gigante que nos ouve, nos assiste e pega muitas dicas que a gente conversa aqui para aplicar realmente na sua carreira. Eu queria começar te perguntando a tua trajetória. O que te trouxe até aqui? Curioso, eu estava até revisitando um pouco essa trajetória e eu comecei em 2001. Então, eu comecei... 25 anos de carreira. Pois é, não vamos fazer conta, né? Sim. Acho que é melhor a gente não fazer muita conta. Mas eu comecei, eu sou de Valinhos, né? Sou do interior de São Paulo. E eu comecei como patrulheira. Hoje nem se fala mais, né? Hoje é o jovem aprendiz. E eu comecei minha carreira em Valinhos no círculo de patrulheiros, como patrulheira na prefeitura de Valinhos, né? Então, passei um período lá, né, como meu primeiro emprego. Depois eu fui para uma outra empresa de engenharia, em Valinhos também, fazer uma parte mais de processos administrativos. Terminei o ensino médio, fui procurar uma faculdade, me inscrevi em administração e aí consegui um estágio nesse período que eu estava nesse escritório, numa empresa em Jaguariúna. E aí foi meu primeiro estágio na área tributária. Fiquei lá durante 2 anos, uma empresa multinacional em Jaguariúna. E depois disso eu acabei terminando o meu estágio, consegui uma posição de analista numa consultoria em Campinas. Então você vê que eu fiz vários movimentos nesse sentido, porque são muitos anos, né? Uma empresa de consultoria em Campinas que como se fosse um outsourcing. Então, a gente tinha vários trabalhos voltados a empresas maiores. Então, eles mandavam os analistas, os consultores para as empresas para fazer esse trabalho de revisão de livro, revisão de tributos e tudo mais. Então, foi minha primeira vez que eu comecei a ter uma visão mais ampla dos negócios, de ramos diferentes, né? E depois eu fiquei pouco tempo, foi uma passagem curta, e depois eu fui para uma empresa automotiva em Vinhedo, então mais próximo da minha casa, não precisava ficar fazendo muitas viagens, e eu fui trabalhar realmente, uma empresa japonesa, e eu fui para ser analista na área tributária lá, né? Então uma empresa, por mais que uma multinacional japonesa, uma empresa menor, pouca volumetria de dados, um único cliente. Então, eu fiquei lá durante 4 anos. Estando lá 4 anos, eu senti uma necessidade de fazer um movimento e fui para São Paulo. Então, eu já tinha algumas amigas que trabalhavam aqui em São Paulo. Então, eu fui tentando entender como que eu faria para fazer essa migração. Porque estando no interior, muitas vezes é mais difícil você conseguir essa migração. Então, eu acabei conseguindo participar de um processo aqui em São Paulo, na Unilever, e vim trabalhar aqui, deu certo o processo, e eu vim trabalhar aqui na parte tributária da Unilever. Aí foi eu acredito que foi até um divisor de águas, na verdade, para mim, porque morando no interior, com algumas pequenas experiências, né? Tipo, grandes até, estando onde eu estava, mas assim, foi um divisor de água entre empresas, né? Um ramo, uma volumetria de dados forte, né? Muito grande, né? Mais de 100 CNPJs. Então, para mim, eu vim para trabalhar com uma equipe também bem maior do que eu já tinha trabalhado. Então, mais de 25 pessoas na área. Toda estruturada, né? Então, processos, governança. Exato. E aí, para mim, também foi um grande divisor, como eu comentei. E uma grande experiência. Então, fiquei como também analista na Unilever durante quase 7 anos. E depois disso, deixa eu... Tomar uma aguinha.
depois dessa experiência na Unilever, eu fiquei bastante tempo lá. Viajei bastante tempo lá também, porque eu fazia uma parte consultiva com compliance, então lá eu consegui ter contato com várias áreas, definir bastante processos, então eu viajei bastante para treinar pessoas do processo de entradas, fiz bastante uma análise completa da legislação, tratava muito essa parte consultiva também com o cliente interno, né? Então, dúvidas tributárias. Para onde você viajava mais? Eu viajei muito para as plantas, né? Então, fui para Goiânia, fui para Pernambuco, o próprio interior de São Paulo, a gente tem fábricas lá, né? O pessoal tem fábricas lá. Então, foi assim... Foi bom para mim também, porque eu conheci muita gente. Sim. E era realmente por um propósito de ajudar a organizar os processos. Então, também foi um momento bem legal para mim, para minha vida. Enfim, foi bem interessante. 7 anos lá, novamente eu senti uma necessidade de poder estar olhando o mercado, porque eu acho que quando você trabalha num lugar que você gosta das pessoas, você gosta de como funciona, né, toda essa parte, você acaba ficando e você fica um tempo maior, né? E aí, com 7 anos, eu senti uma necessidade também de um desenvolvimento maior de carreira, né? De cadeira, de quais são os próximos desafios. E eu até então não tinha ido olhar o mercado, e eu acredito muito nisso. Como eu estava muito focada em realmente trabalhar, em organizar realmente os processos e fazer o meu trabalho da melhor forma possível, eu nunca cheguei a entender o que o mercado estava precisando naquele momento. Então, para mim sempre foi algo tipo... Estou fazendo aqui o meu trabalho da melhor forma, né, que eu acho. Alguém está me vendo. Talvez alguém esteja me vendo, talvez o meu perfil seja um perfil que talvez seja atrativo. E deixa eu entender um pouquinho como o mercado está vendo os profissionais da área tributária. E aí eu fui convidada para participar de um processo numa farmacêutica. A princípio, isso é bem engraçado, assim, é curioso, na verdade. A princípio, eu fui para conhecer uma posição que era analista, e eu era analista na Unilever. Então, assim, eu fui para participar do processo, entender como que era uma entrevista. Tipo, fazia muito tempo que eu não participava de uma entrevista, então eu falei, vou conhecer, né? Fui, achei muito legal, gostei das pessoas, gostei dos gestores. Mas aí, tipo assim, eu fiquei muito pensando em fazer essa movimentação lateral. E aí, quando eu voltei, no mesmo dia que eu voltei, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, olhava, falei, eu acho que não faz muito sentido, porque, na verdade, eu já estou aqui há um bom tempo, eu conheço dos processos, então talvez não faça muito sentido eu fazer um movimento lateral. E aí foi, né? Passou uma semana, a pessoa da consultoria me ligou, e aí eu tentei justificar, né? Falei, olha, acho que pensei bem, né? Refleti um pouco sobre os desafios, acho que não faz muito sentido para mim fazer essa mudança. E aí ele comentou comigo, não, na verdade, eu entendo, agradeço, né? Mas, Ana, o pessoal gostou muito do seu perfil, acha que você tem um perfil que para uma posição de coordenação seria interessante. E a gente queria, na verdade, conversar com você, se você puder voltar, mas para a gente conversar com você sobre uma posição que talvez surja de coordenação. E aí, para mim, né, Augusto, foi assim um diferencial, porque assim, aí mudava um pouco toda a conversa, né? Era realmente um desafio que, para mim, por mais que na Unilever eu era um ponto focal por conta das áreas, né? Era realmente uma posição de liderança, era uma posição que realmente eu ia ter uma equipe, então com outros desafios. Era o Bisinelli que estava lá na época, não? Não. Não. Não, onde? No laboratório? Não, fui para a Eurofarma. Ah, para a Eurofarma. Para a Eurofarma, tá. Fui para a Eurofarma, né? E era Andréa Guerra, né? E aí, assim, achei muito legal, achei um desafio. Também voltei para casa com aquela sensação de, tipo, e agora, né? Vou, não vou? E conversei, inclusive, com os meus gestores na Unilever, porque tinha uma proximidade muito grande também, de entender um pouco da minha carreira e se faria sentido ou não. E fui.
E aí também foi aí que também para mim foi, então eu tive alguns pontos principais aqui em São Paulo, né? Então, primeiro vim para uma empresa multinacional, depois de 7 anos virar coordenadora na Eurofarma. E aí na Eurofarma eu tive qual era o meu desafio? A gestão também era uma gestão nova de alguns anos, que também tinha uma visão de estruturar os processos, arrumar os processos, organizar as atividades, entender o que talvez não fazia tanto sentido, que poderia talvez ser melhorado. E aí esse era o desafio, né? Era um desafio só de indiretos, mas também com uma cadeira de contencioso, né? Então com coordenação dos processos tributários, com os escritórios. E aí eu tinha uma parte também, uma outra coordenadora que cuidava da parte de recebimento. O recebimento ficava embaixo da gestão, né, do tributário. E aí eu comecei com 6 pessoas. E aí, durante esse período, o primeiro ano foi um ano mais difícil para mim, porque foi meu primeiro ano de... Entender o negócio, né? Entender o negócio, Augusto, entender as pessoas. Sim. Entender como funcionava. Então, também foi um ano que eu tive alguns feedbacks, porque eu também estava chegando, queria entender como que era. As pessoas já estavam lá há algum tempo, já tinham uma rotina... acostumado com outro perfil de trabalho, de coordenação, de gestão também direta. Então, eu tive também um desafio para me entender as pessoas, entender o que cada um queria, o que cada um buscava, o que cada um queria para sua carreira, né? Então, foi um ano que eu realmente me dediquei muito mais a entender isso. Então, um dos feedbacks foi assim, eu tive um tempo maior no primeiro ano que eu olhei muito para esse lado para entender cada um, né? E aí acabei, talvez, por algum motivo, também olhando os processos, mas eu me dediquei bastante nesse olhar para as pessoas, né? E também tive que buscar muito uma questão de mentoria, né? Porque a primeira posição de coordenação, mentoria, terapia, E me ajudou muito. E conversas também com os amigos da área. Então, graças a Deus, a gente tem amigos que a gente pode contar que já passaram por isso também, né? Com certeza. E acho que isso é muito importante, você ter uma rede de apoio que te apoia realmente, né? Que te ajuda nesse momento. E foi muito bom. Então, eu acho que o meu primeiro foi mais assim, realmente para me estruturar. O segundo ano foi bem melhor. O terceiro foi melhor ainda. Sim. E aí sim, eu acho que eu consegui criar uma equipe muito boa, muito focada e muito também leve, sabe? Acho que a gente conseguiu entregar muitas coisas, organizar muitos processos. E aí, assim, durante os anos eu fui vendo, claro... nada foi mil maravilhas, né? Então, assim, tive processos também de mudanças, pessoas que talvez não se adaptaram, porque às vezes também a gente tem que ser bom para os dois lados, muitas vezes também a gente tem alguns perfis que não se enquadram muito nesse modelo de mudança, né? De mudança de estruturação. Sim. Mas foi isso. Então, assim, eu fiquei 7 anos na Eurofarma, fui muito feliz, sou muito feliz, e aí nos meus últimos anos... vários desafios também tributários, reforma tributária. A Eurofarma foi a primeira farmacêutica a entrar no projeto piloto das 50 primeiras empresas, então também foi muito legal, porque também a gente conseguiu, né, participar desde o início. Da concepção. Exato. E o time muito engajado em conseguir entregar, garantir compliance, os procedimentos, ser uma área suporte das demais áreas. Então, acho que foi muito bom. Com tudo isso, né, 7 anos, muito feliz onde eu estava, eu senti que também fazia um momento da minha carreira de eu também tentar buscar novos desafios. E não que eu não tinha
porque acho que a gente sempre tem. Mas eu acho que com mais responsabilidades, acho que eu comecei a observar que realmente eu buscava mais desafios, porque eu acho que quanto mais você dá um passo a mais na sua carreira, são mais desafios, né, e mais responsabilidades. Então eu conversei muito, né, com a minha gestora na época e realmente surgiu uma oportunidade de eu conseguir, né, talvez participar de alguns processos, e daí eu acabei sendo convidada para entrar no grupo da Vestacy, né, como gerente tributária. Muito legal. E eu comecei em 1º de dezembro, né, então também com um desafio, sempre com muitos desafios, né, mas assim, com um desafio também de uma empresa nova, sendo criada através de um carve-out, né, entre Rect e um grupo, então uma empresa do zero, toda voltada à parte de home care, então com as marcas, né, de Essential Home, e com um desafio também de, mesmo que do zero, um desafio muito grande de organizar os processos, garantir os processos, não trazer impacto financeiro, ser business partner das áreas, né? Então, acho que ser um suporte para as áreas. Então, acho que esse é um grande desafio. Muito bom. E como é que foi, Ana, essa tua... a primeira oportunidade na liderança, né? Você sai de analista, vai para coordenação. O que foi a primeira dor? O que mais te fez sofrer naquele primeiro ano? O desafio de liderança, assim, né? Quando você falou, puxa, daí eu recorri à mentoria. Tá bom, mas para trabalhar o quê? Trabalhar a gestão de pessoas, a comunicação, a gestão de expectativas, a maneira de se comunicar com outros gestores. O que para você foi mais dolorido? O que foi mais dolorido para mim foi a gestão das pessoas, porque eu tinha um perfil muito técnico e perfis diferentes, né? Então, e também a minha comunicação, porque eu acho que quando você não tem, né, liderados abaixo, a sua comunicação, às vezes, ela é um pouco mais assim, você sente que você precisa melhorar alguns pontos, mas eu acho que você lidar todo dia com seus liderados, você precisa ter uma comunicação mais clara, mais objetiva às vezes, um pouco mais empática. Então eu fui procurar isso, então eu fui procurar me desenvolver na comunicação e também entender os diferentes perfis que eu tinha abaixo de mim naquele momento. Então, quando eu comento para você, entender o que cada um quer, como cada um vê o seu processo, né, de desenvolvimento e aonde cada um quer chegar também, né? Então, assim, acho que o que te faz feliz, né? Então, acho que não só a parte técnica, porque, Augusto, você quer ir para onde, né, daqui? Sim. Mas também, assim, o que te faz feliz, você tá bem, né? Então, acho que eu sempre fui uma pessoa muito empática, né? Então, também, esse processo de mentoria foi para me ajudar também a saber os momentos de também ser muito empático. Sim. E não ter, né? Às vezes ser muito empático nem sempre é muito bom. Então, saber dosar essa empatia também, entender um pouco do outro. Muito bom. Agora, você, quando fazia administração, você estudou, sei lá, Taylor, Fayol, Elton Maio, Hidalberto Chiavenato, e aí você cai numa área tributária. Como é que uma administradora se torna gestora tributária? Porque uma coisa é você ir para a área com uma oportunidade de se desenvolver, de conhecer. Outra coisa é você ficar nela, né? Como é que esse processo aconteceu contigo, né? Porque o administrador médio, ele tem mais assim o viés de ir para finanças, ir para o industrial, ir para o custo, ou ir para uma gestão mais generalista, né? E você acabou caindo numa área de finanças que é uma área dominada por especialistas. Então, como é que foi isso?
foi curioso, na verdade, porque assim, quando eu me inscrevi para fazer a faculdade, eu tinha um leque muito grande, né? Então, eu lembro que eu tinha que escolher, e aí eu tinha acabado de terminar meu ensino médio, e aí eu me sentindo assim numa situação meio que encurralada. Por quê? Porque você faz teste vocacional, você conversa com outras pessoas, né, do seu círculo de amigos, tem os pais, tem todo mundo faz isso, faz aquilo. Bastante gente dando palpite, né? Então assim, você acaba, mas aí você fala, poxa, e aí eu segui pela administração porque eu entendi que tinha um leque muito grande de atuação, de oportunidades. Então eu falei, bom, talvez eu não esteja tão madura nesse momento, não tenha tanta maturidade, porque eu gosto de várias coisas, para realmente seguir, ser algo muito específico. E aqui eu tenho realmente uma diversidade de oportunidades. E aí, realmente, eu entendendo um pouco mais, talvez eu consiga me especializar em algo daqui a um tempo que eu vou ter uma clareza melhor, né? Sim. E aí eu fiz administração e o meu primeiro estágio foi na área tributária. Sim. Então aquilo me brilhou os olhos, porque eu via, foi na Solectron em Jaguariúna, e agora até, acho que agora é Flextronics, né? E era um mundo gigantesco. E eu lembro até hoje. Então, o que eu ajudava? Eu ajudava a validar. O estagiário chegou, né? Então, Sim. assim, o que era? Era os formulários de nota fiscal. Ana, você precisa checar os CFOPs, está tudo batendo. Sim. Então, eu fazia aquela parte dos livros. Precisa buscar documento no arquivo. E eu me lembro, Augusto, que lá era um campo, um local muito grande. Então, para você se deslocar de um prédio para o outro, você tinha que pegar, tipo, realmente um carrinho. Quase um patinete. Era um carrinho mesmo. E aí eu lembro que quando o pessoal me mandava para ir pro arquivo, era um arquivo que você abria, era gigantesco, era muito grande. E, tipo, documentos de 1980, era assim... E eu lembro que quando eu saía de lá, eu saía assim, sabe quando você fala, nossa, Sim. Então, assim, isso foi me brilhando os olhos, as pessoas eram muito legais, eu tenho contato, e isso que eu acho que é legal, eu tenho contato com as pessoas até hoje, desde a minha época, desde 2001, então, assim, então eu gostava muito, eu via a dinâmica deles, então acho que isso já me brilhou os olhos. Desde então, eu sempre segui na área tributária, e aí eu acho que o administrador, eu acho que me ajudou a ter a visão do negócio, né? O foco nos processos. Então, acho que isso também foi um bom namoro, né? Um bom casamento entre as áreas, e me fez chegar aí na área tributária. Eu acredito muito também na questão de ser escolhido, né? Então, eu acho que foi realmente assim, um encontro, na verdade. E agora... no âmbito da reforma tributária, você que é egressa assim, de ter atuar bastante em indiretos, você está sendo absolutamente impactada, né? Então, queria saber assim, qual tem sido a tua estratégia para se manter atualizada no âmbito da reforma tributária. Meu foco sempre foi em diretos, né? E agora até nesse novo desafio, o direto está comigo também. Então, hoje eu estou com uma cadeira mais completa, né? Sim. Para a reforma tributária, eu penso, já faz alguns anos, né? Que a gente já vem acompanhando. Mas eu tenho algumas estratégias. Então, algumas estratégias minhas mesmo, no seguinte sentido. Eu faço a leitura. Então, depois da meditação, né? Depois a gente vou para a leitura, então realmente eu estou muito atenta aos canais oficiais realmente da reforma. Então eu faço realmente o acompanhamento, não só da reforma, mas também das atualizações. Então acompanho muito o Diário Oficial, realmente sou uma pessoa que realmente acompanho para entender. E aí, durante o dia também, acabo fazendo algumas leituras à medida que a gente consegue, né, no nosso dia. Sim. Mas eu também tenho, além dos canais, né, oficiais, eu tenho os nossos grupos. Eu acho que os nossos grupos são
essenciais. Uma grande troca ali, né? Aquela troca, os profissionais são excelentes. Então, assim, eu acho que é um grupo seleto de pessoas. Eu vejo isso muito na área tributária. Eu não vejo muito isso em outros, né? Concordo. Viu? Então, contábil, né? Tesouraria, não vejo tanto. Então, assim, é uma rede de apoio. A gente fala muito dessas redes de apoio em geral. Eu sinto realmente uma rede de apoio. Então, de verdade, eu acho que esses grupos são os nossos grupos, né, que estamos, são essenciais. Então, isso também me apoia muito. Eu realmente acompanho. Mas é uma terapia em grupo ali, né? Exato, essa terapia em grupo. E eu também tenho um time. E esse time é um excelente time hoje, que também me apoia tanto na captura, na interpretação. Então, eles também fazem esse trabalho comigo hoje. Então, geralmente, ou eu capturo, porque às vezes eu recebi e mando para eles. Não, Ana, a gente já está olhando, já olhou aqui, inclusive. Então, acho que assim, também tem um time que me apoia muito no meu dia a dia também nesse sentido. Então, acho que são esses três pilares. Muito bom. E nenhum exercício de futurologia, Ana? Você, na verdade, comentou agora muito sobre o passado, né? O que te trouxe até aqui e o presente, né? Sobre a reforma. Mas a reforma, ela é a maior mudança no ambiente de negócio brasileiro ever, né? Assim, não teve... nunca aconteceu nada do que realmente vai acontecer. Lembrando que a gente teve alterações no imposto de renda, teve o CTN e depois as alterações de indiretos, elas foram se dando em camadas, né? Então, PIS e COFINS, o ICMS, teve os convênios, lei complementar, o próprio ISS veio separadamente, né? E agora a gente está vendo isso em bloco, né? Como você vê que o profissional da área tributária vai se transformar para conseguir entregar essa implementação e executar ela, propriamente dito, né, a partir de 2033 para frente? Eu adorei a futurologia. Isso. Achei muito legal. Eu acho que eu acho que assim, a gente já está vendo, né, as mudanças como você está comentando. E eu acredito muito que cada vez mais o profissional, e acho que os nossos colegas já falaram muito disso aqui, né, nos episódios, quer ter uma visão cada vez mais para o negócio. Então, assim, estou sendo até repetitiva porque os nossos Muitos colegas falam. aqui... Porque, assim, eu acho que a gente passou muito aquela questão daquele tributarista que ficava atrás da mesa conferindo o livro. Hoje a gente já está envolvido nas questões do negócio, do que pode impactar. Então, assim, em questões relacionadas aos clientes, a preço de venda, a margem. Então, hoje a gente é muito mais requisitado e eu acredito que o profissional, cada vez mais da área tributária, ele está realmente se moldando para ser um apoio-chave para a área de negócio como um todo. E muito voltado também à parte tecnológica. A gente, às vezes, né, algumas pessoas ainda, né, relutam um pouco, né? Mas a gente vê muito isso. Então, assim, acho que ter uma informação muito mais rápida de dados para você conseguir ter uma visão mais estratégica. Então, acho que cada vez mais o profissional da área tributária vai ser muito mais estratégico, cada vez mais olhando nos impactos do negócio, e menos com a legislação debaixo do braço. Acho que esse, para mim, é o grande ponto. E também eu tenho uma questão que até estava conversando com alguns colegas, que saindo a parte do indiretos, a gente estava conversando um pouco sobre a visão que vai ter de diretos, porque acho que vai ter um olhar também que o profissional vai ser meio que... vai ter um olhar muito mais para os próximos para os outros impostos, né? Então, acho que assim, terminando 2033, acho que a gente também tem alguns desafios aí, né? Então, acho que eu vejo que o profissional ele vai ser muito mais estratégico, mas também com alguns outros olhares para o que pode ser melhorado. Então, acho que vai ter algumas outras simplificações também aí futuramente. Com certeza. E o que você, na carreira, aprendeu com bons chefes? Porque, geralmente, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Para mostrar para o público que a gente aprende sempre.
A gente aprende com bons exemplos, com maus exemplos. A gente aprende o que fazer, aprende o que não fazer. O que você aprendeu, que você lembra, com bons e com maus chefes? Para mim, um bom chefe, ele é um chefe que ele olha o potencial das pessoas que estão trabalhando com ele, né? Eu acho que é um chefe que ele te dá liberdade para você poder fazer o seu trabalho, transitar entre as atividades, mas ao mesmo tempo ele tá ali do seu lado, ele tá, querendo ou não, acompanhando o que você tá fazendo. Se alguma coisa acaba não saindo da melhor forma, ele vai te avisar, ele vai te pontuar. Eu acho que um bom chefe, ele não tem medo de te dar um feedback, ele tem coragem. Eu acho que esse é o principal ponto para mim. Eu sou muito feliz, eu já falei isso algumas vezes aqui para você, mas não é sendo repetitivo. Eu acho que, graças a Deus, eu tive pessoas muito boas que eu participei, que eu trabalhei. Então, para mim, hoje, e eu tento muito lidar com isso no meu dia a dia. Então, assim, estar próximo. Então, para mim, um chefe bom é uma pessoa que te dá liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele tem conversas difíceis, ele não tem medo de ter conversas difíceis. Eu acho que é muito importante a gente ter conversas difíceis. E ele também vê o potencial de cada um, porque não necessariamente todos são da mesma forma, né? Então, cada um você vai poder agregar e tirar o melhor. Eu digo que a gente tem que saber tirar o melhor e o pior também da pessoa, porque quando você sabe o pior das pessoas que estão com você, você acaba tentando melhorar esse processo, né? Então, eu acredito muito, eu gosto muito, muito das pessoas, e eu acho que esse é um grande desafio, na verdade. Mas e com os chefes ruins? Vamos lá, Não, antes de saber dos chefes ruins... Desculpa. Antes de saber dos chefes ruins, eu até queria te perguntar, você acha que a Ana hoje é uma combinação de bons chefes, ou tem alguma coisa que você viu nos bons chefes que você ainda não conseguiu replicar na sua atuação? Eu acho que eu tô chegando lá. Eu acho que tem como a gente... Sempre acho que dá para melhorar. Sempre. Sempre. Eu acho que por onde eu passei, eu tive vários exemplos. E eu tive exemplos muito bons, principalmente os últimos agora. E eu gosto muito de me inspirar nas pessoas. Então, eu acho que um líder inspirador, um chefe inspirador, como que ele te inspira, né? Então, pelo exemplo, pelas atitudes. Pelas atitudes, pelos exemplos, pela postura, por entender também as áreas. Então, assim, eu acho que eu tenho algumas coisas para melhorar. Eu venho buscando sempre a melhora da minha comunicação. Isso é algo que eu busco, porque, de novo, hoje a gente tem que entender um pouco das pessoas que trabalham com a gente. E muitas vezes, a gente às vezes não está num dia muito bom também, né? Então, acho que, assim, existe muito... Eu estava conversando também sobre esse tema, e, assim, talvez o chefe bom para mim não seja o chefe bom pro Augusto. Verdade. Né? Então, assim, existe muito essa questão de, tipo... para você, talvez ele tenha sido muito bom, e talvez para mim não, né? Então, é muito também a percepção. Muito verdade. Então, acho que essa é uma linha muito tênue, né, de processo. Mas eu procuro ser sempre uma pessoa do que eu gostaria que fosse para mim. Então, uma pessoa que me desafia, né? Então, eu tento sempre desafiar os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, de dar conselhos, de dar feedbacks e de dizer, talvez, olha, que talvez a gente poderia ter feito diferente, e de ouvir também. Então, eu recebi um feedback da minha outra empresa, inclusive de uma pessoa muito querida, que ele falou assim: Ana, eu quero te agradecer, porque, na verdade, você falou para mim, você nunca vai me dar uma atividade que você não saiba que eu posso realizar. Então, eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, você acredita em mim. E eu fiquei muito feliz. Foi o nosso aprendiz, foi um aprendiz que eu tive lá, o primeiro emprego dele.
E eu fiquei muito feliz com esse feedback também de realmente a gente acredita nas pessoas, então a gente nunca dá uma atividade para alguém que a gente entende que ela não vai conseguir realizar. Então acho que isso é motivar e acreditar na pessoa, né? Neles. O que não quer dizer que ele esteja pronto, né? Exatamente. É você acreditar no potencial que ele ou ela tem de se desenvolver e conseguir realizar aquilo ali, né? Até porque talvez essa ideia, esse sonho de a gente estar pronto é uma coisa meio arrogante até, né? Quem disse que eu estou pronto, minha função? Eu estou sempre aprendendo, né? Eu acompanho mudança aqui e ali, então acho que é um ponto bem interessante esse. E acho que os chefes... Foi? Claro. E os chefes ruins, eu acho que é aquele que te trata com indiferença. Uhum. É aquele que fala, faz aí, e não tá preocupado. E é aquele chefe que tem receio de ter conversas difíceis, que te evita, que você não é uma pessoa... você não sente a abertura para ter conversas francas, conversas até divertidas, né? Eu acho que esse é um chefe talvez ruim, na minha visão. Eu concordo. Então, às vezes é mais fácil, é melhor, a gente aprende mais com um chefe duro, mas que te fala sobre verdades necessárias, né, de ouvir, do que aquele indiferente que a gente sabe que quando as coisas dão erradas, ele vai dar um jeito de dizer que não estava ali também, né, que não estava sabendo, enfim. Exato, eu acho que assim... E quando você precisa, ele também não consegue te apoiar. Sim. Né? Então, acho que... Porque, assim, uma coisa é você dar autonomia pro seu time trabalhar, mas você tá lá, entendeu? E, assim, se alguma coisa aconteceu também, você tem que ter essa visão para conseguir puxar a responsabilidade para você, né? Então, acho que é soltar, mas não soltar. E acho que não é nem ser duro, né? Acho que duro é uma palavra que, às vezes, né, dependendo, mas, assim, ser mais firme, né? Também, ser direto, ser transparente. Eu acho que na medida que você consegue ser transparente e falar realmente, olha, Augusto, talvez esse ponto poderia ter sido diferente, mas assim, o que a gente pode fazer para talvez fazer de uma outra forma, de um outro momento, de uma outra forma para não errar. Então, tá bom, a gente errou aqui, o que a gente pode fazer para fazer vamos contornar a situação? É fácil, dá para contornar e vamos tentar fazer de uma outra forma. Para mim é isso. Acho interessante que você colocou que não necessariamente um chefe bom para mim é um chefe bom para você. E isso, existem um sem número de exemplos que poderiam ilustrar isso aí. Eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais da equipe que dizem: eu não gosto de ter liberdade, eu gosto de ter processo e executar, eu gosto de instrução. Tem outros que gostam de liberdade, convivem bem com aquilo. Tem alguns que gostam de pressão, porque alegam que sem pressão eles procrastinam. Então, isso vai muito ao encontro de algo que eu acredito bastante, que a liderança precisa ter essa sensibilidade para atuar, às vezes, em prol da empresa, de uma maneira com o profissional A, de outra com o B, de outra com o C. Existe uma característica sua que é dominante, que é você supostamente gostar das pessoas, se comunicar bem, ser mais técnico ou menos técnico, mas quando você tem abordagens diferentes, de alguma maneira você consegue tirar o máximo daquelas pessoas diferentes. Exato. Faz sentido isso, né? Sim, total. Porque às vezes talvez uma pessoa que é muito boa em planilha de Excel, em fazer alguns trabalhos nesse sentido, talvez ela não seja a pessoa ideal para te fazer um parecer ou se aprofundar muito em algum texto. E aí, Sim. Às vezes, você tem que
entender isso para ver até que ponto você também puxa essa pessoa para ela ser desenvolvida nesses outros pontos e se ela vai conseguir aceitar isso de uma forma, né, mais leve também. Com certeza. E acredito também numa questão assim, quando tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, né? Agora eu acho que uma questão é também quando as coisas não vão bem, né, como que o líder também lida com isso, né, e os seus liderados também. Então, acho que, assim, nos momentos de desafios também, que o líder também tem que estar bem seguro e tomar, às vezes, decisões mais estratégicas, decisões mais acertadas, né. Então, acho que... Decisões necessárias. Necessárias, né? Isso mesmo. Se você não fosse gestora tributária... Ou ainda, se você não fosse administradora, o que você seria? Já pensou nisso? Já. Nesse decorrer da carreira que eu te contei, né, que foram vários anos, teve um momento que eu repensei a carreira, e eu acho que a gente repensa muitas vezes, né? Eu acho que, ainda mais nos dias de hoje, né? Com certeza. Teve uma época que eu ainda estava no interior, não tinha vindo para São Paulo, e eu decidi fazer um curso de comissária de bordo. Passei numa grande empresa de aviação. Foi bem no momento da crise, né, que teve da aviação também. E aí, eu trabalhando na área tributária, e eu recebi o convite para vir para São Paulo. Então, né, eu fiz o curso, não fui adiante, mas foi uma curiosidade sobre mim, e só algumas pessoas sabem disso. Então, acho que agora algumas outras pessoas saberão. E tem a ver com gente, né? Tem a ver com lidar com gente, servir, né? E também uma outra, né? Então, quando eu era mais jovem, minha mãe sempre me colocou muito em atividades, né? Então, fiz muito no colégio jazz, balé, natação e fiz vôlei. Então, fui jogadora de vôlei. E você era atacante, levantadora? Eu era a posição meio. Meio. Por causa da altura, né? Então, eu jogava no meio. E eu fui para jogos regionais pela cidade de Valinhos. Joguei estudantis. Então, assim, realmente eu queria ser jogadora de vôlei, Augusto. Só que aí nenhum clube viu, né? Identificou esse talento em mim. Então, eu acabei não seguindo aí a carreira de jogadora de vôlei. Perdemos uma medalhista olímpica, né? Exato. Eu costumo dizer, o Grêmio, por exemplo, perdeu um grande camisa 10. Então. Mas não posso fazer nada contra isso, né? Exato, entendeu? Então, assim, eu acho... E tudo a ver com gente, né? Com movimentos de pessoas. Então, isso é curioso, porque tanto a profissão de comissária quanto a de jogadora de vôlei, até no jogo, né, você precisa estar na quadra, você precisa estar observando os movimentos das pessoas, como que elas vão, né? Então, acho que tem muito a ver com pessoas, né? Então, acho que é bem curioso isso. Muito bom. E hoje, ainda que para lazer ou saúde, você joga vôlei? Jogo algumas vezes sim. Sábado de manhã. Muito bom. E a propósito, quem é a Ana que não está no LinkedIn num sábado em que você não vem me visitar aqui no podcast, ou num domingo ou à noite, o que você gosta de fazer? Eu sou do interior de São Paulo, né? Então, sou nascida lá, moro em chácara, então tenho uma vida mais tranquila, sou uma pessoa caseira, né? Então... saio muitas vezes desse movimento de São Paulo e é lá que eu busco a minha calmaria, né? O meu equilíbrio, volto para minha casa. Então, assim, sou uma pessoa muito caseira, gosto de ficar na minha casa com meu esposo, meus cachorros. Tenho muitos cachorros. Quantos? São 5. E são todos de raça ou sem raça? São boxer. Boxer. E tenho 2 filhotes atualmente de 4 meses. Então, uma casa tá uma loucura. Gosto muito da natureza, então tento também, como, né, moro né, na área rural. Não era rural, né? Acho que a gente pode falar... Hoje em dia, condomínio rural. Então, eu gosto muito da natureza, então procuro também fazer atividade voltada para a natureza, gosto de trilha. Aqui em São Paulo, gosto muito de fazer bike, faço spinning, então também tenho uma vida, jogo vôlei com as minhas amigas, muitas vezes. Então, acho que eu tenho uma vida, assim, uma vida
tranquila no interior. Talvez também as pessoas não saibam, né? Quem não me conhece muito bem, eu tenho uma vida muito na estrada. Né? Então, porque eu trabalho em São Paulo, moro no interior, então eu vivo muito na estrada. Então, também a minha rotina é uma rotina mais difícil. Então, assim, até estava brincando em casa, falando assim, eu vivo muito em casa com roupa. Então, assim, gosto de pôr um tênis, pôr um chinelo, ficar mais leve, mais relax. E aí, muitas vezes, eu tô de roupa de esporte, eu tô de shorts, legging. E aí, muitas vezes, eu saio da minha casa para ir no mercado ou ir no salão, fazer a unha, fazer alguma coisa, e vou com essas roupas. O pessoal me pergunta, você voltou da academia? Eu falo, não, né? Então, assim, acho que é porque realmente eu me sinto muito à vontade. Então, eu gosto de viver realmente uma vida mais tranquila, assim. Muito bom. Final de semana é legal. Eu, por exemplo... Eu tenho minhas bermudas lá de praia, meu Crocs, minha camiseta. Às vezes a turma tá querendo sair para almoçar e eu tô daquele dress code, né? Um chinelo ou um Crocs. Aí minha filha me fala, pai, né? Põe um tênis, põe uma, né? Então eu também curto isso, assim, ficar mais simples, né? Em casa, é legal. Muito bom. E você planta alguma coisa na chácara, não? Planto. Lá eu tenho uma horta, né? Uma hortinha, né? Com... hortelã, manjericão, alecrim, tomatinhos, então gosto bastante. E aí eu tenho pés de abacate, a gente tem maracujá, tem bananeiras, né? Então tem jaca, negócio bem aleatório, né? Então, assim, a gente tem bastante variedades. Muito bom, muito bom. E pitacos culturais, o que você trouxe de pitacos para indicar de livro, de filme, de série para a turma que está nos assistindo? Eu fiquei pensando bastante nessa, né? Bom, eu gosto bastante da Brené Brown. Eu também. Vulnerabilidade, toda aquela... Exato. Agora, recentemente saiu também um documentário dela no Netflix. Sim. Então, assim, eu gosto muito dela, gosto muito da coragem de ser imperfeito, da arte de liderar. Então, assim, é algo que, para mim... eu acompanho, acho ela assim, sensacional. Ela sobre filmes, eu fiquei pensando muito, porque também acompanho muito o podcast e estava pensando muito nos filmes. Eu gosto de ver filmes novos, mas eu sempre me apego a filmes antigos. Então, eu gosto muito da Duelo de Titãs, porque voltado muito ao esporte, né? Sim. Então, gosto muito, é antigo, é com Denzel Washington. Gosto do Homens de Honra. Gosto de filmes assim, né? Sim. Que, épicos, né? Épicos, que mostram, tipo, a dificuldade, e aí como você faz, né? Toda uma questão para você conseguir se superar. Sim. E eu gosto bastante do Coach Carter também. Eu amo Coach Carter. E todos você vê voltados assim ao esporte. Gosto muito dessa parte. Acho que tem muito a ver, né? Você gosta? Muito. Não, o Coach Carter, ele tem ali passagens, né, quando ele, por exemplo, diz pro menino aquele que não vai jogar e o time todo, não, mas a gente vai fazer aqui o suicídio aqui junto com ele para que ele possa jogar, né? Então tem um senso de equipe ali. Sim, então acho muito legal. Eu gosto bastante. E aí de pitacos culturais mesmo específico, tava pensando, né? Sou do interior e eu acho que o nosso interior ele tem assim, ele é repleto, né, de pontos culturais para a gente conhecer. E eu vejo muita gente de São Paulo, que mora em São Paulo e quer realmente dar uma desconectada. Eu gosto muito daquela região de Campinas do Joaquim Egídio, porque tem restaurantes, muito voltado assim, a fazendas, você pode fazer visitas à fazenda. Isso é um programa de final de semana, né? Sim. Então, assim, tem algumas trilhas, então tem Pico das Cabras, tem um observatório para crianças. Então, eu acho que é uma região bem gostosa do nosso interior. Então, eu vejo alguns amigos me perguntam o que fazer, né? Então, geralmente, eu gosto daquela região, porque dá para ir com a família, dá para levar filhos, dá para ir só, né? Também para passear, passar o dia. Então, eu gosto muito daquela região.
Muito bom. E você é da turma do beach tênis da sua xará Ana Paula, lá da CF? Não, nunca jogou com ela? Nunca joguei com ela, mas já joguei bastante beach tênis. Mas agora eu tô na fase do spinning. Do spinning Do mesmo. spinning, então tô realmente no spinning. E no vôlei aos finais de semana. E o vôlei é time ou dupla? É time e é de areia. De areia. De areia, então um pouco mais difícil também, né? Muito Dá bom. pra ser de manhã, num sábado de manhã, né? Muito bom. Tá? É isso. Excelente, Ana. Eu vou me incorporar aqui aos teus pitacos e vou dar umas dicas do que de 2 livros. Um que eu li recentemente e outro que eu já li um tempo atrás, mas que eu tô há horas querendo trazer essa dica, que ela vai vir aqui, inclusive, composta com uma outra. Então, o primeiro que eu estava lendo, Coragem de Não Agradar, um livro sobre filosofia, é uma conversa entre um filósofo e um jovem. Fala muito ali de uma filosofia positiva, de uma psicologia positiva. Fala de existencialismo bastante, fala da necessidade que a gente tem assim, de reconhecimento e como a gente é criança quando a gente fica dependendo de um reconhecimento, né? O adulto maduro, ele faz porque precisa ser feito, porque ele está cumprindo uma missão, porque ele tem um propósito, não para ser reconhecido. Então ele trata muito essas questões nesse diálogo que é ao longo de 5 noites em que o jovem visita o filósofo e eles ficam debatendo essas questões existenciais que são muito legais. Eu, inclusive, a partir do livro, eu acabei me inscrevendo numa pós-graduação, vou fazer uma pós-graduação agora na PUC, voltada para neurociência, psicologia positiva e mindfulness, muito influenciado ali pelos ensinamentos assim do livro. Estou super animado. Nossa, vou ter aula com o Yuval Harari, vou ter aula com o Clóvis de Barros Filho, com o Pat Adams. O Pat Adams vai dar aula nesse curso, então assim, fantástico, online, né? Então são aulas síncronas, ao vivo, muito embora online, e outras que você assiste gravadas e no final tem uma aplicação prática do que você aprendeu ao longo das 360 horas. Num trabalho de conclusão bem interessante. Nossa, bem legal. Esse livro ele me deu essa transformada, assim, é bem bacana mesmo. E um outro livro que eu li há muitos e muitos anos atrás, e quando eu peguei ele nas mãos, eu confesso que eu fui super preconceituoso, se chama Conversa sobre a Fé e a Ciência. É um livro de um diálogo entre o Marcelo Gleiser, aquele físico brasileiro, famosíssimo, um gênio, ele é um gênio, né? E mora muitos anos nos Estados Unidos, mas agora ele comprou uma casa na Toscana. E ele está cumprindo os últimos dias ou meses como professor nos Estados Unidos e ele está se mudando definitivo para a Toscana. Esse livro é ele e o Frei Beto batendo um papo. E quando eu comprei esse livro, eu pensei, o Frei Beto não vai aguentar 30 minutos conversando com o Marcelo Gleiser, né? Mas o Marcelo Gleiser é tão incrível, os livros dele são maravilhosos, né? Que ele vem cada vez mais trazendo questões espirituais, da metafísica, da física quântica, da energia. E ele comenta que a ciência, per se, ela não teve ainda a capacidade de provar algumas coisas. Que por isso que a gente precisa se socorrer da espiritualidade, da religião, né? E aí entra o Frei Beto com toda a capacidade intelectual que ele tem, né? Então é um livro lindíssimo, assim, maravilhoso, assim, eu recomendo para todo mundo. E a dica bônus em cima do Marcelo Gleiser é que ele abriu agora ele criou não sei se eu chamo de escola, de instituto, chama Island of Knowledge, em que ele está chamando vários líderes empresariais para esse lugar que ele comprou na Toscana. Então é uma propriedade que inclusive abrigou muitas rotas
religiosas, cruzadas e São Francisco de Assis, passou por ali, tem uma igrejinha e ele está dando cursos, ele chama liderança e tal, que são ministrados nessa igrejinha. E à noite você sai para tomar vinhos com Brunello, com ele, e batendo papo. A mulher dele é super mega psicóloga, a mulher dele. E eu tô enlouquecido por esse negócio, para ir para lá, para conhecer esse negócio. Entender como funciona. Eu sou fãzaço do Marcelo Gleiser, né? Então tá aí, dica cultural, horas para trazer aqui, acabo esquecendo. Muito legal. Muito bom. Obrigado pela tua presença. Fiquei muito feliz, muito honrado, um papo maravilhoso aqui. Eu que agradeço que essa nossa conversa possa inspirar as pessoas, né? Cada vez mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens que querem também, que falam para mim que querem participar, entrar na área tributária. Sim. Recentemente a gente teve uma posição de aprendiz em aberto e a gente teve mais de 300 pessoas, 300 jovens querendo se inscrever, querendo participar. Então, acho que fiquei muito feliz. E eu que te agradeço, na verdade. Eu acho que para mim foi um presente, de verdade. Muito então, bom. Eu te agradeço e muito obrigada. Obrigado. E agora, quando você contratar esse jovem aprendiz, eu vou fazer uma promessa aqui no ar. Você me manda uma mensagem e eu mando um livro de presente para ele, tá bom, com o meu autógrafo e dedicatória, para ele se animar com a Sim. carreira, o livro Cartas a um Jovem Gestor Sim. Tributário. Muito obrigada, com certeza. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E eu tô nas redes sociais. Bom, primeiro que você tem que curtir, porque a Ana provavelmente deixou de jogar um vôleizinho agora de manhã para estar aqui gravando conteúdo relevante para o seu desenvolvimento. Então, o mínimo que você podia fazer é curtir, dar um joinha, ativar as notificações lá no YouTube, botar um comentário no Spotify. A gente está no YouTube, está no Spotify, está com imagem, está com áudio. Eu sei que você está ouvindo isso caminhando no parque, ou dirigindo, pegando um trânsito, mas prestigia o nosso conteúdo da área tributária. Vamos se unir ao redor de tudo que está acontecendo para a gente ganhar protagonismo na área. Nas redes sociais, notadamente no Instagram, eu estou como Augusto Flores Oficial. No LinkedIn eu estou como Augusto Flores de Flores. Tenho meus 2 websites, augustoflores.com.br e o mtxeduca.com.br. Lá você encontra conteúdo, você pode tentar agendar ali uma mentoria, me procurar para uma mentoria. Tem o meu WhatsApp, você pode acessar minha equipe pelo WhatsApp, 419-9569-3841. A gente pode debater mentoria coletiva, te explicar como é que funciona, mentoria individual. Eu tenho o clube de leitura, a gente se reúne periodicamente para debater livros, para debater ideias, para debater dilemas. Então, me procura lá pelo WhatsApp, vai ser um prazer poder te ajudar, poder te agregar uma comunidade que já tem mais de 300 de executivos, de profissionais, de estudantes lá nos prestigiando, debatendo. Essa é a força que a gente tem aí para ganhar esse protagonismo na área. Os meus livros você acha tanto na editora Viseu quanto na Amazon, e eu queria sempre deixar claro que isso aqui só acontece porque tem empresas, tem pessoas que acreditam nesse trabalho que está sendo feito aqui de produzir conteúdo gratuitamente. Uma dessas empresas é a Bravo, uma tech com mais de 10 anos de atuação no mercado, com mais de 10 mil CNPJs atendidos nas áreas fiscal, contábil, RH. Estão fazendo um trabalho maravilhoso de diagnóstico, de criação de processos, de templates na reforma tributária, com muita tecnologia embarcada. Então, se você mirar para esse QR Code que está aparecendo aqui, tem uma landing page da Bravo. Você pode chamar a turma ali para fazer um diagnóstico, para fazer uma reunião. Eles vão ficar muito felizes em atender. E a Ávula, e aí você pode mandar um e-mail, manicomiotributário@bravocorp.com.br, e a turma com certeza vai querer te ajudar. E a Ávula, você manda lá para marcas@avula.com.br. Eu registrei todas as minhas marcas com a Ávula. Então, eles dão um show nessa questão com INPI, pagamento de taxa, contestação, prazo, etc. Chama lá a Ávula, fala com o Marcelo, que ele vai te ajudar a conduzir essa
proteção. Isso aqui você tem que proteger, marca, nome, enfim. E a Ávula vai te ajudar nesse processo. Muito obrigado.